Acho que todo mundo enxerga, né? Tá. Esse aqui é o PDF é o PDF geralzão. Eu mandei da última manhã, então se quem quiser abrir e escrever em cima é o mesmo PDF. Eu acho que começa por hiponatremia mesmo. Qualquer coisa, podem interromper, tá, gente? Deixa eu só colocar minha cachorra para fora, porque senão ela vai ficar aqui do lado atrapalhando. Tá, foi. Deixa eu ver daqui. Vocês enxergam, né? Sim, tudo certo. Bom, então começando da parte de distúrbios eletrolíticos, da hiponatremia, né, que é um dos mais prevalentes, assim, principalmente falando de pacientes idosos, pacientes institucionalizados, e claro, pacientes doentes crônicos também. Não só renais crônicos, mas principalmente pacientes cardiopatas e com dor de fígado. De modo geral, assim, os pacientes mais idosos, a hiponatremia é um distúrbio bastante prevalente. Da definição, então, é quando a gente tem a concentração de sódio de 135 mEq por litro. E a gente pode classificar de acordo com a velocidade de instalação, como aguda, crônica, com a osmolaridade, né, em hipotônica ou hipertônica, e também em relação à volemia, em hipovolêmica, hipervolêmica ou euvolêmica. Aqui embaixo tem né, baseado nas doenças, digamos assim, e qual é o tipo de hiponatremia que a gente vai ter. Por exemplo, se a gente tem um paciente em uso de diuréticos, a hiponatremia dele vai ser muito provavelmente hipovolêmica. Já se a gente tem um paciente com insuficiência cardíaca, é uma hiponatremia hipervolêmica. Isso aqui é mais, assim, classificatório, assim. Claro que isso aqui não é algo certo, assim, algo categórico. Mas, às vezes, ajuda numa questão de múltiplas escolhas, por exemplo, se tiver para marcar o que é mais provável, ter essa tabelinha em mente. O quadro clínico, então, de acordo com o grau de edema cerebral, quando a gente fala de hiponatremia, distúrbios do sódio, todo distúrbio do sódio ele é principalmente um distúrbio da água. Então, o paciente está com muita água. Então, aquele sódio do sangue ele está diluído ou ele está com pouca água. Se ele tem pouca água, se ele tem pouco, numa questão assim comparativa, ele tem muito soluto. Então, ele acaba ficando com sal em excesso. Então, na hiponatremia, o quadro clínico vai variar desde náusea, mal-estar, cefaleia, com sintomas assim mais inespecíficos, né, letargia, até sintomas mais graves, o edema cerebral vai se agravando. Então, o paciente pode aumentar o nível de consciência, né, convulsão e até levando a coma com remissão cerebral. Principalmente aqui pensando em herniação de Uncus, que pode prender ali o centro respiratório no bulbo e causar depressão respiratória, e o paciente pode entrar em PCR por causa disso. Um diagnóstico, então, quanto à classificação, a gente pode classificar entre leve, de 130 a 135, moderada, até 120, e abaixo de 120 é uma hiponatremia mais grave. O tratamento, então, como eu tinha comentado, o distúrbio do sódio é basicamente um distúrbio de água. Se a gente tem pouco sódio, pouco soluto, significa que a gente tem muito solvente. Então, a gente tem que restringir a quantidade de água que esse paciente vai ser exposto, digamos assim. Além disso, a gente tem que esse sódio para a gente tentar voltar essa anatremia para a condição normal. Então, o que é mais usado é a solução de NaCl, né, o soro fisiológico em 3%. A gente vai fazer em bomba de infusão. A gente vai pôr, então, 1 a 2 mEq litro por hora, ou então a gente pode fazer uma solução de NaCl 3% também, de 100 ml endovenoso em bolsas 10 vezes, de uma forma assim mais rápida. Se ela for crônica, a gente vai ter que avaliar o estado volêmico do paciente. Se o paciente tiver hipovolêmico, a gente opta por uma solução 0,9, que é o soro comum, assim. Se ele tiver euvolêmico, a gente vai usar a salina 3% também. Isso aqui é bastante importante. A velocidade para a gente alterar a concentração de sódio, ela tem que respeitar essa velocidade. Então, ela vai ser em média de 6 a 8 mEq por litro, dentro de um período de 24 horas. Dentro de um dia, dentro de 24 horas,
a gente só vai alterar a fração de sódio do paciente em até 8 ml por litro. Mais do que isso, a gente pode causar desmilinização do sistema nervoso central, principalmente ali da ponte, que é uma situação bastante grave, pode levar a consequências neurológicas bastante severas, assim, e a maioria das vezes o prognóstico é bem ruim. Então, para que tenha essa velocidade, assim, que a gente tem que respeitar, que é de 8 mEq por litro dentro de 24 horas. Se o paciente for hipervolêmico, a gente pode abrir mão da furosemida, né, porque além dele estar com pouco sódio, ele está com muita água, então a gente usa um diurético, faz o NaCl 3% e a furo, pode associar os dois, e também isvaptância, que é o tolvaptan, que é antagonista do receptor V2, que vai ajudar a subir a natremia também. E existe também a opção do champanhe de Bruxelas, que é meio fabricado assim, tu prescreve e as técnicas de enfermagem, enfermeiras, elas podem fabricar ele. Então ele é feito com a base de ureia, sucralose, bicarbonato de sódio cítrico, que você vai diluir em água e pode tomar até 2 vezes ao dia. Eu sei que na prática, assim, para pacientes mais crônicos, ele é bastante utilizado, mas não costuma cair em prova, pelo menos. Tá, como eu comentei que a gente tem que respeitar aquela velocidade, né, de 8 em 24 horas, a gente tem que sempre calcular como que a gente vai repor a solução de salina para o nosso paciente. Para isso, existe essa fórmula, que chama fórmula de Adroguet, onde a gente tem a variação de sódio por cada litro de soro infundido, que vai depender do tipo de soro que a gente infundir. Mais comumente a salina 3%, mas a gente pode usar o soro fisiológico 0,9%. Eu tenho o soro meio-meio, que é o 0,45, e cada um vai ter uma fração de sódio diferente. Então, isso com certeza vai vir em questão, porque não precisa decorar assim, mas o mais usado é o da salina a 3%. A gente calcula, então, pegar o sódio do soro, né, no caso da salina aqui, a gente diminui do paciente, divide isso por água corporal mais 1. A água corporal depende se é mulher, homem ou criança. A gente vai multiplicar 0,6 se for homem, ou 0,5 se for mulher, pelo peso do paciente, e vai somar 1 e botar aqui no coeficiente, eu acho, não me lembro, enfim, aqui embaixo, tá? Depois que a gente fizer isso, a gente vai achar quanto que litro de soro, ou dessa solução que a gente infundir, vai variar no sódio do paciente vai variar no sódio do paciente. Isso, vai variar no sódio do paciente. Então, se eu infundir 1 litro, aquela é a quantidade de sódio que vai mudar. Então, dependendo, né, nem sempre o cálculo dá exato, a gente precisa achar o quanto de volume tu pode dar para variar aquilo que a gente quer. E o que a gente quer variar é aqueles 8 mEq dentro de 24 horas. Aqui tem um exemplozinho, então, né? Então, vamos pegar um exemplo de uma mulher, 75 quilos, ela está com sódio de 120 mEq da nossa fórmula para saber o quanto a gente pode repor para ela. Então, a concentração de sódio, que vai variar a cada 1 litro de soro infundido, é igual a 513, né? Que é a concentração de sódio da minha salina 3%, que eu vou subtrair com a quantidade de sódio da paciente, que é 120. Eu vou dividir isso pela água corporal total dela, que é 5 vezes o peso, somado a 1. O resultado desse meu cálculo é 10, pelo menos. Então, cada litro de soro que eu infundir, eu vou variar na atremia da minha paciente 10. A partir daqui, eu vou ter que achar o quanto de soro eu posso infundir para me variar 8, que é o permitido. Porque se eu infundir 1 litro, eu vou variar 10. Aí a gente faz uma regrinha de 3, então 1 litro varia 10, x litros varia 8. O resultado dessa continha é 0,8 litros. Então, 0,8 litros dessa minha solução vai variar 8 mEq na natremia dessa paciente. Agora, partindo da hipernatremia, que é o contrário da hiponatremia, que é quando a gente tem concentração sérica de sódio acima de 145. Então, em relação à água que o paciente tem, né, a água do corpo dele, ele está com pouca água e muito sódio. As etiologias são várias, assim, diferente da hiponatremia, que é o paciente mais crônico, com várias comorbidades. Aqui é bem heterogêneo mesmo. Ó, pode ser desde diabetes insípidos, recuperação da função renal após lesão renal aguda,
envenenamento de crianças com sódio por via oral, nunca vi, mas está descrito. Afogamento em água do mar, infusão de bicarbonato de sódio, essa aqui é importante, porque lembra que o bicarbonato ele tem sódio nele, além de... não é o bicarbonato, o soro, isso. O soro, né, é cloreto de sódio também. Então, além de ser importante aqui na hipernatremia, é importante também lá nos distúrbios ácido-básicos, porque tu está infundindo cloro também. Então, lembrar que se tu infundir demais, tu pode causar um desequilíbrio, né, hidroeletrolítico, um desequilíbrio ácido-básico. O uso de salina hipertônica no TCE, né, como eu comentei, tu usa qualquer solução hipertônica, tu vai correr o risco de causar uma hipernatremia posteriormente. O diagnóstico, então, é por exame de sangue, né, laboratorial. O quadro clínico também está relacionado com sintomas do nervoso central, sonolência, desorientação, sintomas bastante inespecíficos, em geral, bastante agudos, então, sempre pedir, né, junto na avaliação de paciente que chega com rebaixamento de sensório, ou qualquer outro desordem do sistema nervoso central. O tratamento, então, é repousado. Então, se em relação à minha água corporal eu estou com muito sódio, eu tenho que botar água para diluir, entre aspas, esse sal que está dentro do corpo. Então, o tratamento é basicamente com soro fisiológico, pacientes hipovolêmicos, né, principalmente. Se ela for euvolêmica, a gente tem sempre que pensar na possibilidade de ser um diabetes insípidos, que se for central, a gente vai dar desmopressina. Se for nefrogênico, a gente tem que manejar a longo prazo, então com dieta, diurético e pode até fazer uso de medicação se necessário. Se o paciente já tiver hipervolêmico, a gente usa a solução hipotônica com diurético de alça. Lembre que as tonicidades das soluções estão relacionadas com a água no terceiro espaço. Então, o paciente está hipervolêmico, mas mesmo assim, em relação à água que ele tem no corpo dele, ele está com muito sal, né? Ele está salgado, eu posso dar uma solução hipotônica para chupar essa água, entre aspas, e eu associo o diurético para jogar fora. Com relação ao diabetes insípidos, né? A definição é a poliúria, secundária à presença da produção do ADH, né, que é o hormônio antidiurético, que pode ser tanto central, quando eu não tenho a produção, quando eu tenho uma produção não suficiente, ou quando a ação do ADH nos rins ela está prejudicada. Então, a etiologia, como eu comentei, central, o defeito é na síntese, que é a grande maioria dos casos, 80%, ou então o nefrogênico, quando eu tenho diminuição da sensibilidade ao ADH. Eu produzo o ADH, mas ele não tem aquela ação que ele deveria ter lá no rim. Situações especiais, então, é a gestação. Isso porque durante a gestação a gente tem um aumento da degradação do ADH pela vasopressinase, que é produzida pela placenta. Então, tem uma situação ali de diabetes insípidos que é relacionada à gestação em si, não é um diabetes propriamente dito. E também tem a diabetes insípidos dipsímico, quando a pessoa ingere muita água, que vai acabar gerando esse quadro, né, que o ADH não tá surtindo o efeito que deveria surtir. Aqui uma tabelinha em relação às etiologias, né, as principais, dando mais uma ênfase para o adquirido, né, o adquirido central, então tumores ali de hipófise, sistema nervoso central, pós-neurocirurgia, principalmente falando de hipófise, né, algumas doenças granulomatosas, como sarcoidose, tuberculose. A sarcoidose, doença sistêmica, né, então o paciente vai ter manifestação pulmonar, na pele. Então, uma dica aí para as provas. Quadro clínico, então, vai ser uma urina muito diluída, osmolaridade menor que 300, a poliúria, a dispsia, só que isso associado à hipernatremia. Então, é um quadro muito parecido com o diabetes, né? O paciente bebe muita água, faz muito xixi, só que apesar dele estar sempre tomando água, colocando água para fora, ele está sempre em falta de água, ele está sempre salgado em relação à quantidade de água que ele tem no corpo dele. O diagnóstico é feito pelo teste de privação de água, ou também pela administração de ADH, né, vasopressina, faz um teste terapêutico, vê se responde. O tratamento, se ele for central, a gente dá aquilo que está faltando, então se o paciente não produz, ou produz de forma eficaz desmopressina, a gente dá desmopressina para ele. Tem várias apresentações, desde nasal, comprimido, ampola, mas se o caso for nefrogênico,
Daí a gente tem que manejar para não deixar esse paciente ficar com esse acúmulo de sódio que ele tem no sangue dele. Então, fazer os diuréticos tiazídicos e também restringir o sódio da dieta. Com relação à síndrome da secreção inapropriada de ADH, então, ele é um distúrbio da excreção de água que está prejudicada pela incapacidade de suprimir a secreção do ADH, né, que é o hormônio antidiurético. É a principal causa de hiponatremia crônica, então está relacionado também a pacientes idosos e também a outras causas, por exemplo, câncer de pulmão, está bastante relacionado também. E o que acontece aqui? O ADH ele é o hormônio antidiurético. Então, o que ele faz? Ele impede a diurese, ele impede que a gente faça xixi. Quando eu não estou conseguindo suprimir ele vai ficar sempre água. Porque ele está sempre achando que ele tem que economizar xixi, digamos assim. Não xixi, mas ele acha que ele tem que economizar água. Então, se ele tem que economizar água, ele não faz xixi, ele retém essa água. Como todo distúrbio do sódio é um distúrbio da água, se eu estou retendo água, o meu sódio, a corrente sanguínea, ele fica diluído, muito solvente em relação ao soluto. Então, é basicamente isso, né? Lembra que o ADH, ele poupa água, então essa é a questão que eu falei para vocês. Se eu não estou conseguindo botar água para fora, eu estou acumulando e meu sangue vai ficar diluído, né, em relação ao sódio. Principais etiologias são muitas, mas o que mais é importante, assim, de lembrar é em relação a neoplasias malignas, principalmente neoplasia de pulmão, esse carcinoma de pequenas células pulmonar, onde a CA é uma síndrome paraneoplásica muito frequente. Fora isso, várias coisas para causar um quadro de CIAD, né? Trauma, infecção, uso de desmopressina, né? Então, se a gente está dando desmopressina e acaba dando demais, vai ter muita desmopressina além do que a gente necessita. Então, ela vai estar agindo demasiadamente. Pneumonia, algumas medicações, né? Principalmente psicofármacos. O diagnóstico, então, sempre suspeitar naquele paciente que tem hiponatremia crônica, então lembrar de idosos, sempre fazer o rastreio para neoplasia pulmonar, como eu comentei, é bastante frequente, né, a CIAD como uma síndrome paraneoplásica. Avaliar com relação à volemia do paciente, né, então se o paciente é euvolêmico, hipervolêmico ou hipovolêmico. Osmolaridade sérica diminuída, né? Osmolaridade urinária aumentada, então é aquilo. O paciente está retendo muita água, então a urina fica muito concentrada e o sangue acaba ficando mais diluído. E esse paciente vai ter o sódio urinário alto também. O sódio, o distúrbio da CIAD não é um distúrbio do sódio, é um distúrbio do ADH. Então, a gente perde sódio e mesmo assim ele fica com ele perde sódio e mesmo assim ele está com muito volume, ele está com muita água em relação ao sódio. O certo seria ficar ao contrário, né? Como a água ela vai atrás do sódio, se eu estou perdendo muito sódio, a minha tendência é também perder água. Então, lembrem que na CIAD o distúrbio não é do sódio, é do hormônio antidiurético. Se eu tenho uma CIAD secundária, né, eu vou tratar a causa de base. Se for uma CIAD primária, que é aquela central, ou nefrogênica, eu vou restringir a minha ingesta hídrica. Posso usar furosemida, né, para mim conseguir perder volume. E eu vou monitorar e dosar o sódio adequadamente. Como não tem um tratamento muito específico, assim, não é igual na diabetes insípidos, que eu vou ali, vou dar desmopressina e vou resolver. Por isso que eu preciso dosar e monitorar o sódio seriadamente, para ver se o paciente está respondendo, ou se ele não está respondendo, eu vou ter que entrar com medidas mais agressivas. Isso. Lembrar que aqui também tem que obedecer aquela linha, né? Temperaturas, pelo risco de Alana, então o microfone. Agora deu. Um pouquinho. Tá, eu vou repetir de onde eu estava. Lembrar que a gente tem que respeitar aquela regrinha das 24 horas, que é variar o sódio em mais ou menos 8 mEq dentro desse intervalo de 24 horas. Algumas referências trazem até 12 mEq, mas eu acho que o mais
consenso, assim, digamos assim, é 8 max, que é ali a média. Isso pelo risco de desmielinização osmótica. Se a gente salga o sangue muito rápido, pode acontecer que a bainha de mielina, principalmente ali na região da ponte, do sistema nervoso central, ela vai desidratar. Isso prejudica, enfim, todo o funcionamento do cérebro. Né? Agora, distúrbios do potássio. Então, um pouquinho sobre os distúrbios do potássio, tá? O potássio, ele é o principal íon intracelular. E ele é muito importante na contratura da nossa musculatura, tá? E a nossa principal musculatura é o coração. Então, aí tem as alterações que são decorrentes do potássio, sempre a gente tem que pensar no coração, no eletrocardiograma, tá? Então, como causas de alteração, tem alterações ácido-básicas, a acidose, ela aumenta o potássio, então ela causa uma hipercalemia, tá? Uma acidose metabólica, mais uma acidose metabólica mesmo, tá? E a alcalose, ela vai diminuir o potássio, então ela vai causar uma hipocalemia, tá? A insulina também, se a gente for pensar na hipercalemia, ela também pode ser usada como um tratamento, então, porque ela influencia, a insulina, ela tende a trazer o potássio para dentro da nossa célula, tirar da corrente sanguínea e colocar dentro da célula. A aldosterona, agentes adrenérgicos, tipo o beta-2, e a tonicidade plasmática, então a osmolalidade, tá? Então, como hipocalemia, tá? A gente sempre tem que pensar nas alterações do eletrocardiograma. Vai vir uma pessoa que vai ter entre 3,5 a 5, a gente vai ter o potássio normal, né? Então, acima vai começar a ter abaixo vai começar a ter algumas alterações, assim como acima também vai começar a ter algumas alterações, tá? As alterações abaixo que a gente tem que sempre pensar, especialmente que quem deu a prof que vai cobrar é a prof Denise, né? Pelo menos foi o que ela comentou, que ela gosta de cobrar bastante as alterações ali no eletrocardiograma, ou pelo menos dizer o que vai ter no eletrocardio para a gente ver se é uma hipercalemia, uma hipocalemia e como é que a gente faz esse tratamento, tá? Então, no eletrocardiograma vai ter principalmente um aparecimento da onda U e um achatamento da onda T. É o que a gente mais tem que pensar, tá? Vai ter também alteração, pode ter, né, alteração neuromuscular, pode ter a fraqueza, apatia, tetania, pode ter algumas alterações digestivas, mas o mais importante é as alterações no eletrocardiograma mesmo. Então, como causas da hipocalemia que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar num aporte calêmico insuficiente, essa pessoa não está ingerindo potássio suficiente, tá? Também uma translocação do extracelular para o intercelular, por exemplo, uma alcalose metabólica, como eu comentei, pode causar uma hipocalemia. Uso de algumas medicações, entre elas as principais, os diuréticos, podem também causar hipocalemia, tá? Uma perda do trato gastrointestinal, então, por exemplo, ter vômitos refratários pode também causar uma hipocalemia. E também uma absorção do K pelas células. Ou também, né, uma perda renal, como o nosso rim, ele é o principal responsável pela concentração sérica de potássio. Quando o nosso rim, a gente está com algum problema renal, a gente pode ter um problema no potássio. O tratamento da hipocaia é bem facinho, tá? Depende bastante da gravidade, mas basicamente, de 3,4 a 3, a gente repõe ele via oral, e menos do que 3 a gente repõe endovenoso. E daí, então, como causas de perda renal do potássio que eu estava comentando. Os diuréticos, especialmente os diuréticos de alça, furosemida, podem causar esse tipo de problema.
hiperaldosteronismo, hipertensão renovascular, hipomagnesia, tá? E as drogas também que a Prof. Denise gosta de comentar, que é a CCAA, que é os corticoides, a cloroquina, os aminoglicosídeos e os anfo do grupo B. Daí, como a hipercalemia. A gente sempre tem que pensar na hipercalemia como um aumento do potássio sérico, tá? O potássio, então, o normal é entre 3,5 a 5, uma hipercalemia é maior do que isso, tá? Vai ter também alterações no eletrocardiograma, como a gente já viu, especialmente ondas T apiculadas, ondas T altas, ondas T pontiagudas, aí pode ter prolongamento do PR, uma onda T com amplitude diminuída, mas assim, o que mais vai ter na questão vai ser uma onda T alta, uma onda T pontiaguda, tá? Então, como causa, a gente sempre pensa em ingerir demais, um aporte excessivo, né? Também uma lise celular, por exemplo, uma liberação da carga do potássio intracelular, como, por exemplo, quando a gente faz uma quimioterapia, onde ocorreu uma quebra das nossas células, a gente pode ter uma hipercalemia, porque o potássio, ele é um íon intracelular, ele é um dos mais importantes. Inclusive, caiu uma questão na ANRIG sobre isso, sobre como o potássio é o principal íon intracelular. Então, como o potássio está muito dentro da célula, quando a gente tem uma quebra da célula, a gente libera o potássio para o meio extracelular, no caso, para o nosso sangue. Então, a gente vai ter uma hipercalemia, pode ser, por exemplo, numa quimioterapia, pode ser também numa rabdomiólise, que tem ali, né, uma lise das nossas células do músculo, tá? E pode também ser uma diminuição da perda renal de potássio. Quem excreta o potássio é nosso rim. Se nosso rim ele está com, por exemplo, uma doença renal crônica, a gente pode acabar acumulando esse potássio e causar uma hipercalemia. Tá? Então, as perdas da capacidade de eliminação através renal, né? A gente sempre pensa numa DRC, nos diuréticos poupadores de potássio, entre eles o principal é a espirolactona, um hiperaldosteronismo e também uma insuficiência renal, mas o mais conhecido mesmo é a doença renal crônica. Tá? Daí o tratamento da hipercalemia é um pouquinho mais complexozinho, tá? A gente tem que sempre pensar assim, tá? Eu não sei se as profs comentaram com vocês, mas questão do glucanato de cálcio, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que na questão da hipercalemia, a pessoa, ela pode parar, ela pode ter uma sistolia e ela pode, no caso, ter uma parada. Então, quando a gente vê um potássio muito alterado no nível sérico, a gente sempre pensa em fazer um eletrocardiograma, e se esse eletrocardiograma tiver alguma alteração que a gente vê que é proveniente da hipercalemia, especialmente a onda T apiculada ou aquelas outras alteraçõezinhas ali, se o eletro não estiver normal, a gente sempre pensa em dar um glucanato de cálcio para proteger o cardiomiócito, proteger a fibra cardíaca de entrar numa parada cardiorrespiratória, tá? A gente também pensa no beta-2 agonista, ou na glicoinsulina, ou no bicarbonato, tá? O que eles vão fazer? Eles vão pegar o potássio que está no nosso sangue e eles vão tentar jogar esse potássio para o meio intracelular, vão tentar colocar ele de volta para a célula, tá? E também os diuréticos, ali os diuréticos de alça, por exemplo, que vão causar, né, uma redução do potássio, que vão remover um potássio através da urina, então o rim vai trabalhar e vai acabar excretando esse potássio. A resina trocadora, e também como modo assim mais pensando num nível mais assim, uma hipercalemia refratária, que a gente já tentou diversas coisas e diversos tratamentos e ainda continua com uma hipercalemia, a gente pensa também numa diálise.
Alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Eu vou só tentar compartilhar de outro jeito, para mim não ter que ficar saindo da apresentação toda hora para desligar o microfone. Tá bem. Acho que agora deu certo. O que foi? Glomérulo nefriticamente progressivo. Uma das profs falou que iria. Vocês querem revisar rapidinho ou vocês querem partir para o próximo? Alana, repete, por favor, que travou. Glomerulonefrite rapidamente progressiva, a tipo não vai cair. Pelo menos uma das profs falou que deveria focar nisso. Vocês querem pular para o próximo ou querem que a gente dê a passada? Por mim pode pular. Tá, síndromes nefríticas caem. Esse foi tu que fez, Manu. Eu ia te perguntar. As professoras mandaram, depois a gente pode mandar para vocês o que elas mandaram, mas as duas profs falaram que tem síndromes nefríticas, tá? Tanto a prof. Tanto a prof. Denise quanto a prof. Andressa, tá? Sobre as síndromes nefríticas, a gente tem um quadro clínico, que normalmente é bem clássico, tá? Que é hematúria, então sangue na urina, hipertensão, edema e oligúria, diminuição da urina. A gente sempre pensa que no quadro clínico, assim, quando a gente, tanto as síndromes nefríticas quanto as síndromes nefróticas, normalmente, tanto as professoras quanto as bancas, quando cai, elas tendem a colocar um quadro bem clássico, assim, por exemplo, síndromes nefríticas, é uma pessoa e vai estar lá que ela está com hipertensão, que ela vai estar com a urina escurecida, que ela vai estar com edema, que ela vai estar... Mas, assim, especialmente da questão da hipertensão e urina escurecida, assim, é clássico de cair, tá? Aí a gente pensa nas causas da glomerulonefrite. Deixa eu aqui. A gente sempre pensa na causa glomerulonefrite pós-estreptocócica, daí o que a gente vai ter na clínica da pós-estreptocócica? Vai ser, eu não sei se eu falei um pouco mais sobre isso depois, acho que não. Na clínica da glomerulonefrite pós-estreptocócica, a gente sempre pensa a síndrome nefrítica mais comum em crianças, né, ali de 5 a 12 anos. A gente sempre pensa num quadro clínico que eles vão dar que a criança teve uma faringite ou que a criança teve alguma alteração cutânea, e daí depois ela veio com esse quadro típico de síndrome nefrítica, tá? A não pós-estreptocócica, que pode ser endocardite, bacteremia, e também as não infecciosas, que pode ser por doenças sistêmicas, entre elas a diabetes, o lúpus, a doença de Goodpasture e também as vasculites ali, a GPA, a poliangite microscópica e a granulomatose eosofílica com poliangite. Aí, sobre a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Então, essa é uma das mais comuns, assim, de cair, tá?
é a síndrome nefrítica mais comum em crianças, a gente sempre tem que pensar, né, em esteto beta hemolítico do grupo A, e daí sempre vai ter aquela clínica de dor de garganta, e 2 a 3 semanas depois apareceu com essa clínica típica de síndrome nefrítica, com hipertensão, com hematúria, ou também alguma alteração cutânea e depois de um tempo apareceu com essa síndrome nefrítica. A gente sempre pensa que o ASLO, que é a toxina anti-O, se leva 2 a 5 semanas, mas só que ela pode ser negativa quando a gente tem uma pós-estreptocócica com infecção cutânea por estrepto e não com a faringite, tá? E a gente sempre tem a queda do complemento do C3, principalmente, com a glomerulonefrite pós-estreptocócica. A gente sempre pensa que o tratamento é bem de suporte, assim, a gente vai fazer uma antibiótica terapia para a glomerulonefrite para eliminar aquelas cepas sobreviventes, a gente vai dar um vasodilatador, um diurético, e vai pensar numa restrição de sódio de água, tá? E, se necessário, muito raramente, a gente pode pensar também em diálise. E daí, então, as indicações para biópsia renal em glomerulonefrite pós-estreptocócica. Isso foi uma coisa que a prof. Denise já cobrou em provas anteriores, então acho que vale a pena a gente só passar por cima, assim. É tudo que foge do típico da glomerulonefrite pós-estreptocócica. Quando é que a gente faz, na real? Quando a gente tem... pensa, será que é? Né? Então, a gente tem aí uma dúvida diagnóstica, né? Então, a gente vai ter uma oligúria por mais de uma semana, que não é típico, uma idade inferior a 3 anos, a gente sempre pensa ali de 5 a 12 anos, que então uma idade menor do que 3 anos também não é típico. A gente tem consumo do complemento por mais do que 8 semanas, porque normalmente na glomerulonefrite pós-estreptocócica a gente tem consumo do complemento do C3 por 8 semanas. Quando a gente tem uma proteína nefrótica, quando a gente pensa numa proteína nefrótica, a gente sempre pensa acima de 3 gramas de proteína por dia, tá? Quando a gente tem alguma outra evidência de alguma doença sistêmica, ou quando a gente tem essa evidência de uma rapidamente progressiva, a gente sempre pensa também em fazer. E sobre as síndromes nefróticas. Há um pouquinho também sobre, falando um pouquinho mais sobre as síndromes nefríticas, a gente sempre pensa que a síndrome nefrítica ela pode ter uma proteinúria sim, só que ela não vai ser típica da nefrótica, então ela vai ser uma proteinúria leve a moderada, não chega a níveis nefróticos. A hematúria vai estar quase 100% presentes, e outra coisa que é bem comum da professora e das bancas também, apesar de ser um tema que não cai tanto em banca, mas as profs cobram bastante, é que vai ter um dismorfismo eritrocitário, cilindros hemáticos dismórficos ali na urina, tá? Então, normalmente, quando a gente pensa em síndrome nefrítica, cilindros hemáticos dismórficos, tá? Então, sobre a proteinúria nefrótica, a gente sempre pensa, assim, que a nefrótica é uma proteinúria, então vai ter uma proteína na urina bem mais elevada do que a nefrítica, então acima de 3,5 até 3 também gramas a cada 24 horas, tá? Vai ter também uma hipoalbuminemia. O que vai acontecer? A gente vai perder a proteína na urina, e a albumina é uma proteína que a gente perde também na urina, então a gente vai ter uma redução dessa albumina. Tá? A gente vai ter um edema bem mais marcante do que a síndrome nefrítica, às vezes a banca ou as profs costumam falar, né, de anasarca, e a gente vai ter uma lipidúria, então a gente vai ter cilindros gordurosos no EQU, tá? E a função renal, ela pode estar preservada ou ela pode também ter uma insuficiência renal, assim, progressiva, mas normalmente tem a função renal preservada. Então, falando um pouquinho das síndromes nefróticas, tá? Sobre
Sobre a doença por lesão mínima. A doença por lesão mínima, ela é comum em crianças de 1 a 8 anos, tá? Ela vai ser a principal síndrome nefrótica em crianças, então sempre que tiver uma clínica mais comum da síndrome nefrótica, que daí é aquela proteína nefrótica acima de 3,5, 3 gramas a cada 24 horas, uma criança com muita nasarca, e também a proteína na urina, a gente sempre pensa, ela faz uma espuma. Então, na clínica dela ali, na questão provavelmente vai estar quando for uma síndrome nefrótica, vai estar com urina espumosa. Isso é bem típico de ser cobrado, assim. Urina espumosa, tu já dá uma olhadinha ali nas questões e vê o que tem de síndromes nefríticas e já pega e apaga as síndromes nefríticas porque vai ser nefrótica, tá? Na doença por lesão mínima, então, é uma síndrome nefrótica bem clássica, pode estar associada a algumas condições, e ela tem uma boa resposta ao corticoide, tá? E ela não vai consumir complemento, então não consome C3, não consome C4, não consome CH50, tá? E por que, pode passar, Luna, vamos ver se tem. Por que doença por lesão mínima? Não sei se fala ali no próximo slide. Não. Por que doença por lesão mínima? A gente, o próprio nome já diz, ela e também é uma questão que às vezes as profs e as bancas gostam de cobrar. Na microscopia óptica, não vai ter nenhuma alteração. Ela só vai ter alteração na microscopia eletrônica, tá? Então, por isso, doença de lesão mínima. Só dá para ver lá na eletrônica, tá? Quando é que a gente pensa em pedir biópsia em síndromes nefróticas, tá? Em adultos. A gente só pede quando a gente tá com alguma dúvida, tá? Então, em crianças, a gente só biopsia quando foge do normal, tá? Então, em adultos, desculpa, a gente sempre biopsia, tá? Então, sempre que eu tiver uma síndrome nefrótica em adultos, a gente sempre biopsia. E em crianças, a gente sempre só biopsia quando a gente tiver fugido do padrão. Então, uma hematúria presente, que é mais comum numa síndrome nefrítica, hipertensão arterial, que também é mais comum na síndrome nefrítica, um consumo do complemento, porque a gente sempre pensa que crianças é mais comum, então, ali, doença por lesão mínima, que não tem consumo do complemento, uma idade também menor do que 1 ano ou maior do que 8 anos, ou que venha com alguma insuficiência renal, que daí a gente já pode pensar também numa glomerulonefrite rapidamente progressiva, ou em alguma outra coisa dessas aí. Tá? Sobre a GES, tá? A GES, enquanto a doença por lesão mínima é a principal síndrome nefrótica em crianças, a GES é a principal em adultos, tá? Ela tem diversas formas. A que a gente mais estuda é a primária, que é aquele paciente típico ali entre 25 e 35 anos. Mais comumente esse paciente é negro e ela não vai consumir complemento. Também tem a forma secundária, tem a forma genética, tem outras formas, tá? Mas a mais cobrada é essa. E sobre a nefropatia membranosa, tá? Ela vai ser a segunda causa mais comum de síndrome nefrítica em adultos e ela vai ter algumas alterações histopatológicas. Então, sempre pensar no microscópio óptico, espessamento da membrana da EBG, que é a membrana basal glomerular, ou no microscópio no eletrônico, a gente pensa em depósitos eletrodensos subepiteliais, mas normalmente quando as profs cobram, elas cobram da microscopia eletrônica, tanto que eu deixei ali mais em negrito, tá? E daí, então, essa doença, ela corresponde em um aumento dos imunocomplexos ali na região da membrana basal glomerular. Então, ela vai ter um espessamento por esse depósito de imunocomplexos que vai ter ali naquela região. Sobre a gene membrana proliferativa, tá?
É uma clínica bem heterogênea. Acho que provavelmente os profis não vão cobrar, mas só para comentar, então tem diversos sintomas. Pode ter uma síndrome nefrítica junto com uma proteinúria nefrótica, afeta mais crianças, vai ter também um espessamento da membrana basal glomerular e vai ter algumas outras alterações proliferativas ali nos mesangios. Mas acho que provavelmente as profs não vão cobrar essa, por isso que passei bem rapidinho. E sobre outras nefropatias, entre elas a doença de Berger, que é a nefropatia por IgA, que é a principal causa de uma hematuria ali macroscópica, que a gente sempre tem que pensar quando vem uma hematuria macroscópica e não tem só tem essa sintomatologia, tá? Então, tem um depósito de IgA normal no mesângio, tá? Então, ocorre um aumento do IgA. Pessoal, a chamada que já vai terminar, então todo mundo puder entrar nesse link.